Nós vamos chamar a próxima apresentação, Novo mercado de saneamento, repercussões, como o novo marco afetará o saneamento no Brasil. Quem vai fazer essa apresentação é o Sérgio Amauri Rocha, presidente da Abratuf, Associação Brasileira de Tubos de Fibra de Vidro. Sérgio, muito Olá. obrigada, prazer ter você aqui conosco. Prazer é todo meu, Simone, realmente. Então tá bom. Então tem uma excelente apresentação. Pode começar, Sérgio. Obrigada. Vamos iniciar aí. Bom, vamos falar então sobre o marco do saneamento e as repercussões, como o novo marco afetará o saneamento no Brasil. Na verdade, vou passando por slides aqui, alguém que está passando os slides vai me perseguindo, tá bom? Então, próximo. Nós sabemos que as empresas de saneamento, as empresas que lidam com fundos de pensão pelo mundo, têm uma necessidade extrema de encontrar que possam conduzir a receitas e baixo risco de investimento. E o saneamento é, vamos dizer assim, o caminho ideal para isso, que você lida com valores absolutamente gigantes, né? E você tem uma segurança nesses investimentos. Mas vamos falar um pouco sobre o que é o saneamento de fato, né? As pessoas no Brasil têm uma tendência de entender saneamento como abastecimento de água, fazer o tratamento de água, o tratamento de esgoto, né? O esgotamento sanitário, mas, na verdade, é uma coisa mais ampla. O saneamento ambiental são 4: o abastecimento de água, esgotamento sanitário, a limpeza urbana dos resíduos sólidos, a drenagem urbana e manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais. Só confirmando, vocês estão ouvindo bem aí? Porque eu estou recebendo uma informação que a internet é instável. Não, estamos ouvindo sim, seu Sérgio. Estamos sim. Que ótimo. Bom, então o que acontece? O saneamento no Brasil ele é definido pela Lei 11.445 de 2007. E nós vamos notar a seguir que o saneamento é um negócio extremo no Brasil, mas que estava amarrado antes do marco do saneamento por força das estatais de tratamento de água, e sempre ter sido um assunto que não gerava muita repercussão no meio privado. Então, vamos falar um pouco de cada tema aqui, ok? Vamos começar com a parte de resíduos urbanos, que é o próximo slide nosso. No Brasil, reciclar deveria ser a palavra de ordem, na verdade, não é, mas deveria ser. Nós produzimos 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos, dos quais em torno de 6 milhões deixam de ser recolhidos. São aqueles lixos que a gente vê pelas estradas, vê em determinados núcleos urbanos, né? Ou vê eles jogados simplesmente no rio ou no mar. Então, o que acontece? A reciclagem total do lixo pode gerar o gás metano, nutrientes do lixo orgânico que voltam para as lavouras. Por quê? Porque você não pode simplesmente ir usando o solo sem retornar para ele a parte orgânica, para que ele possa ser usado como um adubo, né? Então, o que acontece? Hoje simplesmente vai para o lixão e não é feito nada com isso daí. Então, nós precisamos trazer esse lixo orgânico de volta para as lavouras. E nós podemos reciclar, como veremos nos próximos slides, de aço, vidro, metal, e, na verdade, pouquíssimo é feito, muito pouco. E o Brasil tem um nicho rico, né? Eu
gostaria de comentar agora a respeito desse lixo rico, que é a composição do lixo brasileiro. Nós estamos vendo aqui que você tem 3% de material orgânico para as lavouras. O orgânico deveria ser totalmente compostado, aproveitar para adubar as lavouras em forma de algum tipo de material tratado em big bags, esse tipo de coisa. Nós temos aqui 25% de papel e papelão, 3% de plástico, de metal, 2% de vidro e 15% que são outros variados materiais, mas que também tem um valor econômico. Nenhum cálculo que eu fiz sobre a questão do lixo urbano, eu verifiquei que para cada 200 existe a geração de R$2 milhões da venda do reciclável orgânico, né, que poderia ser utilizado na lavoura. O grande lance disso tudo é obra para usinas, né? E usar a mão de obra do sistema prisional, de pessoas ligadas a drogas, e usar uma quantidade enorme de mão de obra e gerar movimento econômico, porque você tem, de um lado, venda do lixo, e de outro você tem o pagamento que as pessoas físicas e jurídicas fazem à prefeitura para o recolhimento desse lixo. É uma coisa que podia ser muito dinamizada. Vamos falar um pouco sobre o descarte do lixo urbano como feito, no próximo slide. Vamos analisar o seguinte, que 53% vai para lixão a céu aberto. Então, significa o quê? Que até cidades como São Paulo tem algum aproveitamento do metano, mas o lixo ele vai totalmente para esses lixões que vão sendo cada dia mais um problema seríssimo para as cidades. Você vê que alguma coisa teria que ir para aterro controlado, que seria essa faixa de 16%, porque nós temos determinados materiais que não têm, pelo menos até hoje, alguma forma de utilização adequada. O próprio fiberglass é esse um dos materiais. Embora eu seja favorável a utilizar ele em leito de estradas, calçadas, utilizar como carga para poder dar uma finalidade ao invés de mandar para lixão. Ou seja, o objetivo era ter lixão zero, né? E você vê aí, então, que usinas de reciclagem são só 5%. Na verdade, nós teríamos que ter 100% em usinas reciclando de alguma forma esse descarte urbano. Vamos passar para o próximo slide agora. Eu queria fazer um comentário antes da incineração. Aqui em Hortolândia foi investido um valor altíssimo na incineração de lixo para geração de energia. Eu sou radicalmente contra, não só pela agressão ao meio ambiente, mas porque você está destruindo matéria-prima que tem utilidade, o plástico, o papel, o papelão, né? Você tem utilidade para isso, não seria uma coisa útil descartar incinerando. Vamos para o próximo slide. Então, eu imagino que para cada 200 mil habitantes, o lixo gera esses 2 milhões da venda desses recicláveis e do material orgânico. Nós poderíamos ter em torno de 550 mil pessoas empregadas utilizando essa mão de obra para poder fazer para as usinas de tratamento do lixo. Seria uma forma de dinamizar o país, porque você imagina, nós teríamos uma possibilidade de reduzir o desemprego e empregar gente que tem baixa qualificação
e que volta ao crime, como o caso dos egressos do sistema prisional. Agora, vamos falar um pouco a miúde a respeito da importância do saneamento básico. O saneamento é um fator essencial para um país poder ser chamado de desenvolvido. Serviços de água tratada, coleta e tratamento de esgotos levam a uma melhoria de qualidade de vida das pessoas, sobretudo na saúde infantil, com redução de mortalidade, melhorias na educação, expansão do turismo, na valorização de imóveis, na renda do trabalhador, na despoluição de rios e na preservação dos recursos hídricos. Em 2017, o Ministério da Saúde foi notificado a 258 mil internações por doenças e veiculações hídricas no país. Houve uma despesa de 5,9 bilhões de reais com o tratamento dessas pessoas. Bom, o saneamento básico ele gera uma economia, grande para o país, e os benefícios indiretos são absurdamente grandes, né? Eu, quando falo, sou totalmente favorável, porque eu imagino que o turismo rural e poderia ser muito melhor trabalhado. Nós temos uma previsão de investimento até 2033 de próximo a 700 bilhões de reais. E a ideia é que 100 milhões de brasileiros sem esgoto tratado e 35 milhões que não têm água por falta, não podiam lavar as mãos por falta de água limpa, poderão ter essa oportunidade. Paulo Guedes afirmou que deverá fazer esse investimento nos próximos 13 anos, e isso deve gerar uma média de 53,8 bilhões por ano de investimento no saneamento, se for de forma linear. Eu imagino que, como é uma oportunidade muito grande, a probabilidade é que haja uma demanda muito grande das empresas que detêm a gestão dos fundos de pensão pelo mundo, não? Não estou falando só dos fundos aqui no Brasil, do Banco do Brasil, da Petros, mas sim a nível mundial, outras empresas que podem chegar no Brasil e investir na área, fazendo com que esse valor, ao invés de ser 53 bilhões, possa ser até mais, né? Porque as necessidades são grandes. Bom, vamos para o próximo slide. Agora, vamos falar especificamente sobre o novo marco do saneamento, as 5 principais mudanças que, vamos dizer, são os fatores essenciais para que possa haver essas parcerias público-privadas ou até a própria iniciativa privada está trabalhando diretamente nas empresas de água pelo Brasil afora, né? Atualmente estavam super amarrados, houve tentativas de amarrar as atuais empresas por período de até 30 anos antes que o novo marco pudesse fazer efeito. Mas isso foi bloqueado pelo presidente e segue avante essas mudanças agora. Então, vamos falar da ANA, que é a Agência Nacional de Águas. Ela passa a operar, ela é uma reguladora na área de saneamento no Brasil, dando diretrizes. Agora, a ANA, ela também atuará também como reguladora dos serviços públicos de saneamento básico, que abrange as atividades de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos, drenagem, né? E atualmente quem cuida da contratação dos serviços de saneamento são os próprios estados e municípios. Com a publicação da medida provisória, é a ANA quem dará as cartas sobre os procedimentos e normas a serem adotados. Dessa forma, a agência
passará a decidir sobre normas de referência dos padrões de qualidade e eficiência do serviço de saneamento básico, incluindo perdas de água, regulação tarifária, padronização dos instrumentos de negociação entre o titular do serviço público e da empresa concessionária e os critérios da contabilidade regulatória para as concessionárias. Isso é muito importante porque não havia um procedimento padrão. Então, de hora em diante, com o novo marco, não vamos ter uma míriade de municípios, que são 5.567 municípios no Brasil, tentando mudar, cada um fazer sua própria regra. Ou os estados, né? Era muita gente mandando numa coisa só. O segundo ponto é a governança. Outra novidade da medida provisória e a função de promover a coordenação das ações dos órgãos federais na alocação de recursos destinados aos serviços e na implementação da política federal do setor. Esse instrumento possibilita a formação de planos de saneamento regionais, que garantem economia de escala para os municípios. Menos de 40% dos municípios têm um plano de saneamento por conta das dificuldades de formularem planos individualmente. Então, quando nós falamos desses planos, não é só na questão de água, mas também na parte de resíduos sólidos, os famosos lixões, né? Ou então municípios que estão um perto do outro, que poderiam ter uma empresa de água somente e dividir a gestão com aquela empresa, né? Ou ter uma empresa que faça a gestão a um custo menor, porque ela teria um local só, não precisa ter um por município, vamos dizer assim, né? Seria muito mais racional. O próximo item é a livre concorrência. Antes, os municípios podiam contratar as concessionárias públicas sem licitação, e agora ficam obrigados a abrir concorrência e permitir a entrada de empresas privadas. A medida provisória determina a livre concorrência entre as empresas que prestarem serviço de saneamento. Na prática, se antes as cidades firmavam um convênio diretamente com as empresas estaduais, sem precisar de licitação, agora a medida provisória exige a abertura de uma consulta pública, toda vez que a prefeitura de uma cidade decidir fazer obras de água e esgoto. E o artigo abre caminho para as companhias privadas ampliarem sua fatia no mercado, hoje com uma participação pífia de 6% do total de municípios brasileiros. Nós estamos falando aí em torno de 330 municípios geridos pela iniciativa privada, que é muitíssimo pouco perto do tamanho do mercado brasileiro, né? O próximo ponto é a questão da crise hídrica. A água, na verdade, nós temos a escassez da água em rios, né, municipais, estaduais, federais, e caberá à União regular ações cabíveis para assegurar os usos múltiplos da água. Você tem um rio que vem de São Paulo, vai para o Rio, né? Como fica a utilização? Até então, havia uma certa confusão para decidir sobre as medidas de racionamento. A água, ela está cada dia mais longe e os tubos têm que ser cada dia maiores para trazer essa água, né? Então, a escassez hídrica é um problema que está aí na nossa porta e que nós temos que encarar. Vamos para o próximo. É a questão da multa a usuários. A medida provisória ela define uma multa aos usuários que não se conectarem à rede de água e esgoto, que muitas vezes é feito para fugir da tarifa. Então, algumas pessoas buscam uma forma de não ter que pagar pelos serviços. E hoje, antigamente, não havia uma forma de punir as pessoas que não agiam corretamente com relação a isso, né? Vamos para o próximo. São as parcerias público-privada, que já estão em andamento, né? Já existem parcerias em andamento, já houve leilões onde houve a participação da iniciativa privada de uma forma mais efetiva, e
O que é bacana nisso daí? É que, com essa iniciativa privada, você tem recursos, que, na verdade, a maioria dos municípios brasileiros, nós sabemos que estão quebrados. São os municípios, são os estados, né? E na maioria das vezes por má gestão mesmo. E então essas parcerias elas vêm como um recurso para poder avançar mais celeremente nessa questão de atingir o objetivo em 13 anos proposto pelo ministro Guedes. Vamos para o próximo. A questão do saneamento em transporte. Estudos de excelência em parceria público-privada de saneamento mostram que a infraestrutura no Brasil é um mercado promissor, como eu já tinha dito no início. Por quê? Porque existe a busca pelos fundos de pensão por receitas garantidas, que só alguns setores podem propiciar, né? O setor de transportes no Brasil prevê investimentos da ordem de 208 bilhões. Isso significa que deverá haver estradas, deverá haver o esgotamento dessas estradas, ou a drenagem, né? Significa que nós temos aí uma possibilidade para quem produz tubos, para esse tipo de trabalho, ter um mercado aí muito interessante para os próximos anos. As concessões de parceria público-privada de saneamento são uma oportunidade excelente de investimento no Brasil no setor de infraestrutura. E são vários motivos para o saneamento estar em alta. O mercado é grande, o retorno é garantido, e as garantias são a própria lei que foi feita, que dá segurança jurídica para os investidores. Mas é importante ter cuidado com os estudos que podem levar a perder tudo, né? Todos os estudos em investimentos dessa área precisam ser muito bem feitos, porque alguns, nós estamos falando de 27%, chegaram a ser paralisados ou cancelados por falta de viabilidade, principalmente em mercados novos, né? Vamos falar um pouco de ambiental, e aqui elas participaram do leilão em Maceió, e nós estamos falando de um motor de bilhões de reais, milhões e milhões. E houve 7 consórcios disputando a parceria público-privada. E o que é interessante é que houve bastante entes, né, bastante empresas procurando participar dessa parceria, e são valores extremamente altos, né? E aí foi definido, foi envolvido a AGEA, que terá de prestar serviço de coleta e tratamento de esgoto para 423 mil habitantes, em parceria com a Companhia Espírito Santense de Saneamento, a CESAM. O objetivo da PPP é a universalização do acesso à rede de esgotamento até o 10º ano do contrato. Atualmente, 48,3% da população tem a coleta de esgoto, segundo o BNDES. Deverá haver um investimento de 580 milhões em infraestrutura e saneamento ao longo de 30 anos de contrato, sendo que 180 milhões deverão ser aplicados nos primeiros 5 anos. Bom, eu não podia deixar de falar um pouco também sobre a questão que o nosso amigo lá atrás falou sobre os compósitos, sobre soldas, sobre os materiais anteriores. Eu imagino que para cada época, cada passagem de período, nós temos um material. Nós tivemos no século XX, tivemos o chumbo, tivemos o ferro, e nós estamos no século XXI, que é o século dos compósitos. Então, eu imagino que, de uma forma ou de outra, os compósitos substituirão os materiais antigos, né? Por
por força das qualidades, por força do material que está sendo tratado e por força do tempo que passou e a tecnologia avançou muito. Nós temos aqui um exemplo, as máquinas da Tecnobel, que produzem tubos de forma contínua, com uma programação que faz com que o tubo tenha uma qualidade extrema. Isso considerando o que o amigo falou lá atrás a respeito das fibras estarem ou sobrepostas ou lado a lado. E aqui você tem um equipamento eletrônico que produz o tubo de uma forma contínua e com altíssima qualidade. Então, o mundo avança e a tecnologia vai, a cada dia ela vem se impondo mais. Bom, Simone, eu estou deixando aqui os dados da AR, né, que também é o endereço da Abratuf, onde nós estamos aqui para atender as empresas e sabemos que a união de todos é imprescindível para que se possa, principalmente nesse novo ambiente do marco regulatório, conseguir resultados para todos os associados. Eu queria agradecer a oportunidade de poder estar discorrendo um pouco sobre esse tema e, enfim, muito obrigado. Ô Sérgio, nós que agradecemos, foi uma palestra muito esclarecedora. Sérgio, você tem algum número para os tubos de composites para o próximo ano, para os próximos 2 anos? Qual que é teu palpite em termos de mercado que se abre para nós? Olha, eu vejo da seguinte maneira. Nós estávamos falando até alguns minutos atrás sobre não querer competir com os outros materiais. Mas o que ocorre é que houve um avanço significativo, houve uma entrada de compósitos no Brasil um pouco caótica, vamos admitir, né? Mas que houve uma mudança radical no pensamento de quem produz tubos, né, tanques e outras peças em compósitos para o mercado de saneamento. Então, eu vejo um mercado de crescimento consistente, mas precisa haver um pouco mais de união entre as empresas que produzem o tubo e os tubos, né? E buscarem uma participação mais significativa nesse mercado. Porque a água, estando cada vez mais longe, vai exigir tubos de diâmetro cada vez maiores, o que vai inviabilizar o uso de tubos de ferro. O tubo de compósito ele é perfeitamente melhor adaptável. Veja só a questão do canal do São Francisco para o interior do Agreste. Se tivesse sido feito em tubos, boa parte da água que se perde com evaporação não estaria perdida. A construção teria sido mais rápida, né, com tubos de 4 metros de diâmetro, levando a água para o interior do sertão sem haver com 0% de problemas de evaporação. Então, o mercado ele tende a crescer e eu espero que todos os produtores se unam para tomar a parte que lhes cabe. Resposta maravilhosa. Muito obrigada, viu, Sérgio? Bom, como nós conversamos, né, nós vamos continuar trabalhando aí para essa estratégia de aumentar a participação dos compósitos no saneamento. Agradeço sempre a tua ajuda, o Sérgio tem nos ajudado bastante em todas as feiras a divulgar, né, os nossos materiais junto à indústria de saneamento. Muito obrigada, Sérgio, até a próxima. Até a próxima, Silvana.